Na aula de hoje nós vamos ver uma outra alternativa para a construção de soluções aproximadas para problemas de valor de contorno, que é o princípio dos trabalhos virtuais. A gente vai, vocês já devem ter visto esse nome lá no curso de Mecânica dos Sólidos da graduação, que na UFSC é Mecânica dos Sólidos 2, mas fica um negócio tanto arbitrário. Arbitrário não, fica um tanto abstrato, porque a gente vai aplicar um carregamento imaginário e fazer equação de momento e de cortante de carregamentos imaginários para calcular deslocamentos reais e tal. Assim, quando eu lecionei essa matéria com aquela apresentação da graduação, para mim fica meio difícil de convencer alguém, tá? Aqui a gente vai ver como ela funciona, de verdade, e com a bagagem que a gente tem lá do cálculo variacional, a gente vai finalmente entender o que são esses caras, beleza? Então vamos tentar desmistificar o princípio dos trabalhos virtuais e mostrar aqui para a mecânica dos sólidos, acho que a alternativa mais prática para a solução para a construção de soluções aproximadas, tanto aqui quanto depois para elementos finitos. Então a formulação de elementos, como a gente vai ver aqui, ou para elementos finitos fica muito simplificado, tá? Vai dar uma boa ajuda na hora de solucionar os problemas. Beleza? Então, primeiro o que a gente vai fazer, vamos ver a notação matricial, tá? Então, para a gente trabalhar com essas coisas e elas ficarem úteis para a gente vai ter que colocar no computador depois, a gente vai lidar agora com uma notação matricial vetorial, tá? Então, é a mesma coisa que a gente estava fazendo, só que em vez de fazer termo a termo, a gente vai começar a fazer as coisas de uma vez só, com o auxílio de matrizes e vetores. Tá? Então, como é que funciona aí a notação matricial para a gente? Nosso objetivo é calcular, vamos, para variar um pouco, vamos pegar nossa barrinha como nosso problema padrão, né? O que a gente quer fazer é calcular a função U, que descreve o deslocamento horizontal da barra em qualquer ponto. Então, o que a gente vai fazer vai construir uma solução aproximada do barra. Tá? Então, como é que a gente fez na aula passada? Então, o barra vai ser o quê? Um polinômio. Então, eu estava escrevendo como um somatório. Na prática, o que a gente fazia? Chamava lá de C0 vezes 1 mais C1 vezes x mais C2. Opa, errei aqui. Tem que apagar tudo. Chamava lá de C0 mais C1x mais C2x ao quadrado e assim por diante. Tá? Então essa era a nossa solução aproximada. Aproximada porque a gente conhece o formato do polinômio, que são, por exemplo, um polinômio de segunda ordem, e tínhamos que calcular os coeficientes desse polinômio. Tá? Basicamente o que a gente vai fazer é escrever essa equação aqui num formato vetorial matricial. Tá? Então a gente vai ter um vetor com os polinômios de aproximação e um vetor com os coeficientes a serem aproximados. Beleza? Então basicamente o nosso problema se torna, a gente vai reescrever isso aqui em formato matricial. Beleza? Então notem, quando eu colocar aqui as letrinhas em negrito, sem itálico, quer dizer que elas são vetores. Beleza? E se for letra maiúscula, se for matrizes, vamos colocar letras maiúsculas. Tá? Isso é para facilitar a gente entender o que a gente está fazendo. Então, olha aqui, um C minúsculo, eu vejo um coeficiente, um escalar, no final das contas. Olha um C negrito, eu vejo um vetor. Tá? Então, aqui estão especificados agora nossos vetores. Então, aqui a gente vai partir para a notação matricial. Ela facilita bastante a nossa vida, principalmente na hora de implementar no computador. A gente vai acabar escrevendo lá bem menos coisas do que se fizesse tudo por extenso. Então vamos tentar bolar aqui uma solução aproximada para a nossa barrinha utilizando a notação matricial para ver se a gente pegou o jeito. Tá? Então a gente tinha lá a primeira variação do funcional da barra 1D, aqui no caso é uma barrinha bem engastada, ou pelo menos uma barra sem gasto, sem aquele carregamento aqui no final.
que a gente tem? Vamos aplicar lá o operador variação dentro da integral. Propriedade distributiva, a gente fez isso, chega aqui na equação 2. Tá? Na equação 2, a gente começa então a substituir esses caras pela versão aproximada deles. Tá? Então a gente tem que calcular o quem? Vamos ter que substituir o linha por linha barra. Ele vai ser o quê? O linha seria derivado em relação a x de u. Tá? Então, o linha seria derivado em relação a x do nosso u barra. Só que o nosso barra aqui, ele é dado por φ vezes c. Beleza? Então, aqui seria o nosso u barra. Ou seja, os coeficientes não dependem de x, só quem depende de x é nosso vetor com os polinômios de aproximação aqui, o φ. Então, basicamente, nessa diferenciação em relação a x desses dois termos, quem vai ter que ser diferenciado vai ser o φ. Então, vai ficar o linha barra igual a φ' c. Tá? Variação de u barra, que aparece aqui, vai ser o que? Variação de φc. Quando eu aplico o operador variação, ele não altera o vetor de polinômios de aproximação, ele vai alterar somente os coeficientes, seria a perturbação que eu estou dando lá. Tá? Então, variação de u barra vai ser o quê? φ vezes variação de c. Tá? Para ficar mais prático na nossa equação daqui no próximo slide, eu vou só inverter a ordem, vou colocar o variação de c primeiro na multiplicação, depois o φ. Para fazer isso, você pega e põe as duas quantidades transpostas. Tá? Se não acreditar no professor, verifica a mão lá para ver se dá certo. E por fim, variação de u', então vai ser variação da derivada em relação a x de φc. A variação só afeta o c, a diferenciação só afeta o φ. Então vai ficar φ' vezes variação de c. Fazendo aquela inversão, fica lá variação de c transposto vezes o φ' t. Tá? Se alguém não está com dificuldade de ver o que é o φ', no slide anterior a gente escreveu o φ, né? Então o φ nesse nosso exemplo é o que? É 1x e x ao quadrado. O φ' seria derivado em relação a x de cada termo desse cara, então seria 0, 1 e 2x. Beleza? É simplesmente diferenciar termo a termo. Então aqui eu tenho agora esses três termos que a gente vai fazer. Vamos substituir esses caras lá na equação 2. Vamos colocar eles nos seus devidos lugares aí. Então, o u' barra eu vou colocar aqui. Então tá, vai me aparecer lá o φ' c, que seria o nosso u' barra. O variação de u' eu vou colocar aqui. Então vou substituir por variação de c transposto vezes φ' t, que é quem está aparecendo aqui. E por fim aqui, variação de u, eu vou substituir por variação de c transposto, φ transposto. Variação de u barra. Beleza? Olhando para essa equação, a gente nota o quê? A gente nota que a variação de c transposto está aparecendo em todos os termos dentro da integral. Como a integral é em x, a gente pode colocar a variação de c transposto em evidência nesse parêntesão e tirar da integral, porque a variação da integral é igual à integral da variação. Tá? Então a gente fica com essa equação 7 abaixo. Notem, eu vou ter que a variação de c transpostos vezes toda essa galera que está entre conchetes tem que ser igual a zero. Tá? Estou fazendo a primeira variação do funcional segundo para tirar a solução aproximada, porque a gente quer minimizar o funcional. Né? Então notem o que está acontecendo aqui. Para essa igualdade da equação 7 ser verdadeira, o que está entre conchetes aqui tem que ser igual a zero. Tá?
Porque esse cara aqui pode ser qualquer coisa. Seria aquelas perturbações que a gente dava lá no nosso funcional. Então, basicamente, como isso aqui pode ser qualquer coisa, para isso vezes c igual a zero, o que está dentro entre conchete aqui tem que ser nulo. Tá? Passando no próximo slide, para esse cara, fazendo então esse termo entre conchete c igual a zero, e eu vou isolar no lado esquerdo dessa igualdade de zero o termo que contém C, que são nossas incógnitas, eu chego nessa expressão aqui da equação 8. Tá? Então eu vou ficar aqui com essa integral dessa soma dessa multiplicação de vetores vezes C igual a essa integral desse vetor aqui. Beleza? Então notem o nosso vetor φ, ou filhinho, lá no começo, eu defini ele assim. Então ele é um vetor o quê? Com uma linha e n colunas. Tá? Se eu for para cá a equação, eu vou ter aqui, se ele está transposto, então seria n linhas por uma coluna, que vai multiplicar um vetor de uma linha por n colunas. Então essa multiplicação dá certo e o resultante é uma matriz n por n. Tá? Então a gente vai chamar essa matriz resultante dessa integração aqui da multiplicação dos vetores com a matriz K. O vetor C, que está bonitinho aqui dentro da integral, como ele não depende da integral, eu posso removê-lo. Tá? Então saiu da integral, vai ficar aqui como nossas incógnitas. E do lado direito aqui da equação, eu tenho a integral desse termo aqui. Tá? Lembrando lá, então, se o φ transposto é n linhas por 1, eu vou ter, depois da integral, um vetor, vou chamar aqui de f de n linhas por 1. Beleza? Então aqui está a cara da nossa solução aproximada. Esse cara a gente vai chamar de matriz K, esse cara de vetor F, e cada termo dessa matriz vai corresponder a um dos termos dessa multiplicação. Beleza? Então, basicamente, cada termo, o termo IJ da matriz K, é dado por essa integral, e o termo I do vetor F é dado por essa integral. Beleza? Então a gente conseguiu chegar de uma forma bem mais simples e rápida para o formato genérico lá das matrizes para a solução do que foi para a solução por Ritz. Vocês fizeram o trabalho lá, tinham que chegar até a aproximação de quarta ordem. Você colocar lá colocar os termos dentro lá do funcional, depois fazer a derivada de cada um em relação a C1, C2, C3, C4. Equacionar isso, imagino que tenha dado muito mais trabalho do que aqui 2, 3 slides com letras bem grandes. Beleza? Então note que com a notação matricial, uma vez que você se acostuma com ela te traz bem mais velocidade aí, e menor chance de errar na derivação do equacionamento. Beleza? Eu entendo que no começo olhar para matrizes e vetores e enxergar o todo não é direto assim. Então, o que seria legal vocês fazerem aqui, por exemplo, é ir abrindo essas contas depois, escrever o vetor aqui, sei lá, segunda ou terceira, aproximação de segunda ou terceira ordem, como vocês já fizeram com Ritz, e vendo se chegam na mesma resposta. Então, você começa a pegar o feeling dessas multiplicações que está acontecendo, então, e vai sedimentando a matéria. Antes de continuar, perguntinhas, dúvidas, pessoal? Beleza, então vamos continuar.
Tem algumas propriedades aqui que vocês vão reconhecer. Para quem cursou lá deslocamentos com análise versão matricial na graduação, é que essa matriz aqui é sempre simétrica, tá? E o sistema aqui é sempre linear, tá? Então vocês podem enxergar isso aqui no futuro como se fosse a matriz de rigidez do problema, que não vai ser isso, porque não está lidando diretamente especificamente com esses problemas. É aqui o vetor de forças que vocês tinham lá no meu deslocamento. Beleza? Então vai começar a convergir nos próximos passos com o que vocês já tinham visto. Beleza, então vamos partir para o princípio de trabalhos virtuais. Você vai usar a notação matricial dentro dele e ele vai simplificar ainda mais nossa formulação, tá? Porque ele vai evitar a gente ter que sair da equação 1 para chegar nessa equação 2 que nós fizemos nas outras aulas. Tá? Lembre, aqui a gente aplicava a integração por par, aplicar o operador variação aqui dentro, distribuir e tal, pode não ser tão trivial em alguns casos. Aqui nos princípios dos trabalhos virtuais ele vai nos dar praticamente o equacionamento pronto. Tá? Então vai ter que colocar a versão matricial dentro dele. Então vamos ver o que diz aí qual que é o enunciado aí do princípio dos trabalhos virtuais. Para qualquer deslocamento virtual admissível, variação de U, de uma configuração de equilíbrio, o incremento de energia de deformação é igual ao incremento do trabalho realizado pelas forças externas. Tá? Basicamente, na prática, o que acontece é que o princípio dos trabalhos virtuais vai ser a mesma coisa do que fazer a primeira variação do funcional se nulo. Tá? A gente vai equacionar no próximo slide que a gente chega exatamente na mesma resposta. O que ajuda a gente em relação à graduação que eu tinha comentado no início da aula é o seguinte: que a gente pode enxergar os deslocamentos virtuais como sendo perturbações da função que minimiza o funcional. Tá? A gente pode enxergar o tal dos deslocamentos virtuais lá como se fosse lá o lambda neto que a gente usou em cálculo variacional. A gente vai começar a construir uma coisa que fica matematicamente um pouco mais sólida, e daqui a 1 ou 2 aulas a gente vai fechar bem esse conteúdo para vocês enxergarem que o princípio dos trabalhos virtuais é basicamente a aplicação no cálculo variacional. Tá? Então, no enunciado do princípio dos trabalhos virtuais para elasticidade 3D, o caso mais geral possível, é esse que está sendo dado aqui na equação 12. Tá? Essa equação 12 vocês não estão familiares, a maioria pelo menos, com todos os termos. Do lado de cá, a gente tem bem a energia, uma versão daquela energia de deformação que nós tínhamos no cálculo variacional, um pouquinho diferente. A gente tem aqui sigma epsilon vezes, variação de epsilon transposto vezes o vetor de tensões. Desse lado de cá só vai provavelmente entender o que está acontecendo quem cursou mecânica dos sólidos e elasticidade, o curso aqui do PPGE ou em qualquer outro programa. Tá? Então basicamente aqui desse lado aqui vão ser o trabalho realizado pelas forças externas devido a um deslocamento virtual. Então para a nossa estrutura lá, basicamente a gente calcula o trabalho como a gente vinha fazendo em cálculo variacional, mas substitui o deslocamento por deslocamento virtual. Tá? Seria essa a ideia. Tá? Lá em mecânica dos sólidos, você vai aprender o que é força de corpo e o que é tração de superfície. Para a gente simplifica na hora de fazer resolver os problemas. Tá? Mas o que é legal dessa formulação? Notem que para a gente escrever ela, a gente só precisa das expressões de tensão e de formação do corpo. Tá? Então, lembrando lá, quando a gente construiu nossos modelos, tinha a primeira passo que era o modelo de barra, viga de Bernoulli, Timoshenko, placa. O que a gente fazia? Tinha as hipóteses cinemáticas, como esses caras lá idealizaram o modelo. Uma vez em mãos com as hipóteses cinemáticas, a gente escrevia as expressões para deformação de tensão. Tá?
E são essas expressões que vão entrar aqui. Então acaba sendo mais fácil ainda, porque a gente não precisa nem obter o funcional por esse caminho aqui de solução. Tá? Simplesmente precisa chegar nas expressões do equacionamento para as deformações e para as tensões. Feito isso, a gente joga as soluções aproximadas aqui e sai resolvendo os diferentes exercícios. Tá? Vamos ver na prática como funciona para materializar aqui um pouco a matéria. Vamos pegar e vamos construir então as soluções aproximadas para o modelo de viga de Bernoulli. Se a gente voltar lá na aula de modelo de viga de Bernoulli, nós chegamos nessas duas expressões para deformação específica e tensão normal em X. Beleza? Então a gente já escreveu isso aqui, vai a partir dessas expressões equacionar o nosso problema. Então vamos pegar e usar uma aproximação genérica para nossa viguinha. Colocar lá distribuído, só lembrando que a gente quer calcular aqui, seria a função b de x, que é a nossa incógnita. Tá? Então a gente vai criar uma função aproximada v barra em formato vetorial lá. E vamos escrever esses caras aqui das equações 13 e 14, ou seja, a tensão normal e deformação específica em x, utilizando a nossa solução aproximada. Tá? Então basicamente o que a gente vai fazer é, esse cara aqui é o v barra. Para eu escrever o epsilon de x, eu preciso do v barra duas linhas. Tá? V barra duas linhas vai ser o que? Derivada segunda de v barra. Então, lembrando, c não depende de x, quem vai ser diferenciado aqui vai ser o φ. Então vai ficar menos y que já tinha lá, derivada segunda de φ, c. Para a versão da tensão, só precisa incluir o e que tem na equação da tensão lá em cima. E da mesma forma a gente pode escrever as variações dessas quantidades. Então, variação de v barra seria o que? Variação de φc, ou variação não afeta o c, o φ seria φ vezes variação de c. Eu quero jogar o c primeiro aqui para facilitar meu equacionamento depois, vai ficar variação de c transposto, φ transposto, que é o que a gente tem aqui. E variação da deformação específica seria variação desse cara. Então, variação desse cara, a variação não vai afetar nem o y, nem o φ, vai afetar diretamente o c. Tá? Então, ficaria menos y, φ, duas linhas, variação de c. Como eu quero escrever a variação de c antes, eu deixo a galera tudo transposto. Variação de c, y, faltam menos, φ, duas linhas, transposto. Que é o que a gente tem aqui. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar a expressão para tensão, para deformação, variação de deformação específica, e vamos colocar aqui. Beleza? Então vamos para isso no próximo slide. Então, como eu comentei, essa aqui seria a expressão do princípio dos trabalhos virtuais, de forma genérica. Aqui, na parcela do trabalho realizado pelos deslocamentos virtuais, simplesmente eu vou trocar o que era V por variação de V no deslocamento virtual. Tá? Na parcela de trabalho fica bem fácil de ser obtido. Tá? Então agora vamos substituir esses caras nessa equação. Então variação de εx nós calculamos como sendo menos variação de C transposto y φ duas linhas transposto, que é quem aparece aqui. Variação de εx. Tensão em x, nós já tínhamos lá desde
do slide anterior. Então menos y, f duas linhas c, é quem está aparecendo aqui. Então fica aqui a tensão de x. Do outro lado, eu vou trocar a variação de z barra pelo valor que a gente escreveu lá no slide anterior, que é esse cara aqui. Beleza? O que está acontecendo agora que aconteceu anteriormente? Deixa eu pular primeiro transformar aqui a integral em volume numa integral em linha vezes de área. Então, substituindo essa integral de volume por uma integral de 0 a L e uma integral da área da seção transversal, o único termo aqui que depende do dA seria o dydz, seria esse y que está aparecendo aqui e aqui. Tá? Então o sinal negativo com negativo vira positivo, y vira y ao quadrado. Integral de área de y ao quadrado de A é a definição de momento de inércia. Tá? E eu fico com esse termo aqui. Vai ficar então o momento de inércia que multiplica essa galera. O que está acontecendo agora em todos os termos da minha integral? Eu tenho dentro da integral de 0 até L, todo mundo sendo multiplicado por variação de C transposto, e aqui no outro lado também. Tá? Então, se eu remover esse cara para fora da integral, uma vez que ele não depende de x, eu consigo escrever a equação 23. Tá? Vou ter aqui variação de C transposto, variação de C transposto, que é outra forma da gente ter aquele mesmo resultado que a gente tinha. Para essa igualdade ser válida, esse cara aqui tem que ser igual a esse cara aqui. Beleza? Então, é o que está sendo feito no outro slide. A única coisa que eu fiz a mais foi tirar o C aqui. Então, eu vou ter esse cara aqui, que vai ser uma integral de uma multiplicação de dois vetores, ou seja, vai ser aquela matriz n por n, sendo n o número de termos da nossa aproximação. Esse cara vai resultar num vetor n por 1. Beleza? Então, temos aí uma expressão fechada para calcular os termos de K e de F. Beleza? Então, você vê que a gente foi mais simples ainda do que utilizar a notação, somente a notação matricial e partido funcional. Porque agora a gente já parte da equação direta aqui. A gente só precisa dos valores das expressões genéricas aqui para εx, σx, e depois substituir elas pela função aproximada e a gente tem a solução. Beleza? Então viu que o princípio dos trabalhos virtuais vai facilitar muito aí a construção da solução de qualquer modelo que vocês tenham em mãos. E em mecânica dos sólidos. Né? Então, o que nós vimos nessa aula até então? A notação matricial, ela simplifica bastante a manipulação do equacionamento, toda aquela manipulação algébrica que a gente precisa fazer. Fazer termo a termo, a chance de errar é bem grande. A gente vai ver agora na segunda parte da aula que ela vai simplificar um monte a implementação computacional, tá? Porque notem, com essas expressões genéricas que a gente tem para K e para F, simplesmente a gente vai fazer um for duplo, um for em I de 1 até N, dentro de um for em J de 1 até N, para calcular todos os termos de K. E vamos aqui no final, depois de fazer isso aqui, a gente pode também calcular. Aqui a gente calcula os termos K e J. E aqui a gente calcula os termos Fi dentro do for em I. Então vai ficar bem tranquilo de implementar isso aqui. De forma genérica, eu vou jogar aqui, mas com o passar do tempo nessa disciplina e nas outras, vamos verificar que vai ser, acho que o PTV é a ferramenta mais útil para a construção de soluções em mecânica dos sólidos. Então, começando por essa matéria, por elementos finitos, para
análise não linear de estruturas, etc, etc. No final das contas, você não tem, sempre tem que fazer uma atualização do PTV em qualquer modelo que você for fazer. Tá? Dessa forma, então, uma tarefa sugerida é o quê? Construir a nossa vidinha lá, com nossos dados que a gente já viu nas aulas passadas, e construir aproximações para a viga. Tá? Então, a primeira aproximação seria um polinômio de segunda ordem, com essa cara aqui. A terceira, segunda ordem, terceira ordem. Tá? E comparar com a solução analítica. Quem quiser fazer também dá. Já é suficiente isso aí. Acho que já dá para escrever. Tá? Então, basicamente, vão gerar soluções, plotar junto com a solução analítica e comparar a energia potencial total e o momento máximo que ocorre da estrutura com cada modelo de aproximação desse. Tá? Então, a gente vê tanto que a energia vai diminuindo, como os deslocamentos vão convergindo para a solução exata, como o momento máximo que ocorre também vai convergindo para a solução exata. A gente fecha esse ciclo aí. Pessoal, perguntinhas, dúvidas do PTV? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalo até as 3 horas. Daí às 3 horas a gente continua com a implementação computacional. Tá? Então tem o códigozinho lá, o notebook no Moodle. Já baixem ele, abram e deixem prontinho que a gente dá uma olhada na sequência.